Olá, internautas. Esse é o primeiro webcast dos portais Verdes Mares e Diário do Nordeste. A gente está com a presença ilustre aqui de Tom Barros, jornalista de renome no futebol cearense, e que também quem vai nos ajudar a entrevistar o Tom Barros é o jornalista Marcelo Bloch, do portal Verdes Mares. Tom, só para começar, jogo de ontem, o Ceará perdeu o Clube Botafogo, primeiro tropeço na era Mário Sérgio. Qual o desempenho, qual a lição que ficou do Ceará de ontem? A lição é de que não se deve fazer durante uma partida inteira aquilo que foi o maior equívoco do primeiro tempo. O time que era para jogar era exatamente o do segundo tempo. E isso tinha sido exatamente o que aconteceu na partida anterior. A lição o Mário Sérgio não tomou, porque se tivesse tomado ele não tinha repetido o erro que foi cometido. Tom, essa decisão do técnico entre a lógica do Ceará até então, com o PC, do sistema defensivo e o sistema ofensivo, em que momento que ele tem que balancear isso ou escolher optar por um? Ele acabou optando por tempos, né? Isso. Primeiro tempo defensivo, segundo tempo ofensivo. Que momento dá para equilibrar ou apostar mais um lado? É difícil a fase de transição, extremamente difícil, porque você sai de um modelo, de uma filosofia de trabalho com o PC que estava dando certo, aí parte para uma segunda etapa. Qual a segunda etapa? A do Estevão Soares. O que o Estevão Soares fez? Ele mudou o mínimo possível, apenas o essencial, quando havia problema de contusão de cartão, para manter o que vinha dando certo. Exato. Mas os resultados não aconteceram como ele esperava. A torcida começou a pegar pelo pé. O que ele fez? Ele tentou começar a tornar o Ceará um pouco mais ofensivo, um pouquinho mais ofensivo. E estava se tornando um pouco mais ofensivo. No instante em que ele estava ajustando as linhas para conseguir esse objetivo, o Ceará o demitiu, no meu modo de entender, na hora errada. Porque saía do momento de transição para a sintonia fina, que eu costumo chamar. E nessa sintonia fina aconteceu da demissão. Aí vem o outro treinador. Então, começar toda uma filosofia. Ele disse que iria equilibrar, foi a entrevista dele, iria equilibrar. Esse trabalho de equilibrar requer muito cuidado para não desmanchar o que estava feito, isto é, a defesa, torná-la eficiente, mas o time um pouco mais avançado. Aí é que está o trabalho do Mário Sérgio, tem pouco tempo ainda, ele vai sentir talvez alguma dificuldade, mas é o objetivo que ele quer alcançar. Acho que o Estevão Soares acabou pagando pela a irrealidade, como ele mesmo chamou, que era irreal os resultados do Ceará pré-Copa do Mundo. A gente não podia esperar que o Ceará tivesse o mesmo resultado, até porque era um desempenho de campeão, que, convenhamos, era muito difícil ser mantido. Então, a partir do que os resultados começaram a não vir, começaram a cobrar dele algo que ele no final, quando ele saiu, ele deu uma entrevista dizendo assim, olha, me cobraram coisas reais. Eu falei, então... Até porque os resultados que o Estevão teve, de resultado realmente ruim, foi apenas um empate com o Atlético Goianiense. Os outros resultados, todos, se você for olhar, são resultados normais. Mesmo quando perdeu para o Inter, foi um resultado super normal, perder para o Inter lá, campeão da Libertadores agora, perdeu fora de casa. Então, também vejo como se anteciparam na demissão do treinador, quando eu não acho que fosse o certo. E agora fica naquela. O Mário Sérgio chega, de cara afasta diversos jogadores do elenco, resolve colocar... agora vai ser na minha cartilha. E então a diretoria que apostou nele agora vai ter que bancar isso. Nós apostamos no treinador, então vamos ter que ouvir o que ele está impondo e o que ele acredita. Resta saber se agora dentro de campo o time vai mostrar serviço. Porque se não mostrar serviço, aí vão botar o treinador para fora de novo. E aí eles vão botar para fora de novo. E o pessoal que ele afastou, mais de um time completo que foi afastado do elenco. Então, fica essa interrogação. Assumir riscos, não é, Marcelo? Assumir riscos. O Ceará agora quer na fase de assumir riscos. Tanto porque o Mário Sérgio vai implantar um novo tipo de trabalho, como você falou, o afastamento de vários jogadores gera uma insatisfação, quer queiram, quer não. Além da insatisfação, uma apreensão muito grande, porque não sabe o jogador e o elenco o que vem por aí. Tudo isso gera uma instabilidade em campo. Então é um momento de transição. Fica difícil até para o comentarista, para o cronista esportivo, fazer uma análise muito fiel, um juízo perfeito sobre aquilo que está acontecendo. Você tem que dar um tempinho mais para sentir o retorno do trabalho que o Mário Sérgio começou agora. Tom, Fortaleza. Estávamos conversando aqui um pouco nos bastidores antes do webcast. Fortaleza também é um time como será de segundo tempo. O que está faltando Fortaleza para dar essa confiança à torcida que ainda não tem em relação ao time? Só uma questão com relação ao Fortaleza. Na verdade, no jogo em Belém, ele foi um jogo também de um time só, de um tempo só, digo melhor. Mas nós temos que admitir um problema que o treinador Zé Teodoro passou. Por exemplo, ele treinou uma equipe onde havia o Kleber Goiano, o Vinícius, não é isso? O Marcos Vinícius, e tinha também o Leandro.
no elenco. Resultado, de repente, Marcos Vinícius, Leandro e Kleber Goiano fora. Então o trabalho que ele vinha realizar na semana quebrou. E ele teve que improvisar uma meia cancha inteira. Danilo Portugal teve que entrar, não é verdade? Exato. Então, veja, a improvisação, naquela insegurança que ele ficou, tendo em vista que quebrou principalmente o setor de contenção, quebrando exatamente Leandro, quebrando o Kleber Goiano, tudo, aí ele disse, o que é que eu vou fazer? Ele foi temeroso, tentou experimentar o time do Paysandu, que bicho está do outro lado. Aí montou aquele esquema, resultado, quando tomou o gol e houve a necessidade, porque ali não interessava mais, Fortaleza ficou numa situação de risco muito grande, o Águia, com um jogo a menos, encostando com 5 pontos, ele disse, eu vou ter que ir, assumiu todos os riscos. Resultado, deu certo. Deu certo. Empatou o jogo e podia ter virado. Empatou o jogo, podia ter virado. Quem? O Éder, o jogador que organizou, o velocista, o Rinaldo, o homem de força, o Tatu para ajudar o Finassi, que já estava meio cansado. Fortaleza respondeu bem. Quer dizer, numa situação emergencial, ele descobriu o modelo que não tinha conseguido dentro do treinamento da semana por conta exatamente daquilo que eu falei. As 3 contusões que quebraram a minha cancha tricolor. Então ele entrou numa situação muito difícil. Agora, não é possível que com a experiência a vida em Belém, de sucesso no segundo tempo, pelas introduções acontecidas, ele vá, pelo amor de Deus, repetir o Zé Teodoro, um esquema medroso no jogo agora, diante da equipe. E essa é a questão, a questão de encontrar um modelo. Né? E outro fator que eu acho importante, que o Fortaleza precisa, que o Zé Teodoro precisa resolver, é o problema das laterais do Fortaleza. O Fortaleza entrou em campo com um time bem defensivo contra o Paysandu e mesmo assim apresentou problemas, os mesmos problemas que vem apresentando nos jogos anteriores, que são as costas dos 2 laterais. O Fortaleza tem laterais que se jogam para o ataque, tem dificuldade na defesa. Então o que precisa? Precisa de cobertura. Se não houver cobertura, fica aberto. Todos os gols que o Fortaleza toma, os lances de perigo que você for olhar do Paysandu nos 2 jogos, tanto aqui como lá, foram pelas laterais. O gol do Paysandu saiu pela lateral. Então eu acho que essa semana tem que servir também para isso. Além de organizar o meio campo, até porque o ataque tem feito poucos gols e talvez ele tenha encontrado, como vai jogar 2 partidas em casa, contra, teoricamente, os 2 times mais fracos do grupo. Talvez seja a hora de colocar o trio de ataque que jogou lá no segundo tempo em Belém. E tem outro detalhe também com relação à parte dos laterais das alas que você está falando, é que o Peter, ele não pôde jogar em Belém. O Peter foi julgado, foi absolvido e está pronto, apto, portanto, para jogar a partida de domingo. A lateral direito, a ala direita do Fortaleza, que foi improvisada com o Rafael ali, não rendeu bem, como você falou. Muito criticado pela torcida, muito criticado mesmo. Muito criticado. Então, o Peter vai voltar para aquela posição, tá certo? Creio eu que a partir daí, pelo menos nessa parte do lado direito, já vai haver uma compensação, porque o Peter é bom jogador. Então essa parte eu creio. Agora, do lado esquerdo é que precisam repensar para ver se equilibra. Tom, até as pessoas que acompanham talvez mais a comunidade do Fortaleza no Orkut, eles são muito críticos do Zé Teodoro naquela postura dos 3 volantes, dos 3 zagueiros, ao ponto de pedir até mesmo a saída do Zé Teodoro. É algo que é para a diretoria cogitar, a mudança de técnico, se ele insiste nesse posicionamento? Não, a mínima condição de cogitar a saída do Zé Teodoro, sabe por quê? Faltam 2 jogos por Fortaleza em casa e um jogo fora. Então vamos admitir aqui a saída hoje do Zé Teodoro. Quem para pegar o time, geralmente quem entra, quer queira ou quer não, por mais que a manutenção seja feita do esquema que vinha jogar, o jogador, o atleta, ele sente a variação na comissão técnica, no pensar, no agir, na hora do jogo, na recomendação. Isso tem uma influência negativa muito grande. Então, no meu modo de ver, tirar o Zé Teodoro agora se admitir o desmoronamento definitivo do Fortaleza. Definitivo. Fortaleza está em condições, com 6 pontos para disputar em casa, 3 fora, está em condições. O Zé descobre agora, até por uma situação emergencial, o melhor sentimento de ataque que aconteceu por conta do que houve em Belém. E eu acho que ele está no caminho razoavelmente certo para encontrar a melhor produção. Até porque a rodada do final de semana é uma rodada fundamental. No sábado, o Águia recebe o Paysandu lá, em Marabá, isso. E o Fortaleza joga no domingo. Então, se o Águia tropeça em casa, já abre o espaço para o Fortaleza retomar a segunda colocação, que em termos de pontos perdidos, o Fortaleza em pontos perdidos está atrás do Águia, isso. Atualmente, já que tem 2 pontos a mais, mas um jogo a mais também. Exatamente, é neutralizar essa parte do jogo, né? Se houver a vitória do Águia, a situação fica muito delicada para o Fortaleza com relação aos 2 jogos aqui.
muito delicada. Se houver uma vitória, um empate até razoavelmente dá para você aceitar a situação, mas se houver uma vitória do time do Águia, aí ele vai para quanto ponto? Para 7. E embora nivele o número de jogos a partir daí. Mas acontece que o Fortaleza vai decidir o último jogo lá. Em compensação, nós temos que também não esquecer o seguinte: se o Fortaleza tem a desvantagem de possivelmente ter que decidir a vaga lá em Marabá, com o Águia tem a desvantagem de jogar 2 partidas fora, não é? Isso. Então, convenhamos que ele também tem, o Fortaleza joga 2 em casa, o Águia vai ter que sair 2 vezes, e isso não é uma boa. E o Águia vai ter que encarar fora de casa os adversários que estão atrás do grupo, que também tem que lutar para não cair, porque o último colocado é rebaixado. Exatamente, tem esse porém. Tom, para termos um pouco do desempenho do Icasa na Série B e do Guarani de Sobral na Série D, como é que estão os clubes cearenses nessa possibilidade de acesso, tanto para a Série C como para a Série A? Muito bem, muito bem. O Icasa, por exemplo, se você dimensionar o que foi até pouco tempo a campanha do Ceará ou a campanha do Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro, onde nós chegávamos ali nas 4 rodadas finais, 5 rodadas finais, pendurados para não cair, muitas vezes até na última rodada, não é? E o Icasa tem mantido relativamente bem aquela posição intermediária ali, como ocupa exatamente o 11º lugar agora. Então, o 11º ou 12º. Então, o resultado, o Icasa está com um desempenho acima, inclusive, da época em que Ceará e Fortaleza estavam na B. Então, eu fico, olha, o Icasa está muito afinado, o Júnior Xuxa está jogando muito futebol. O Jacaré também, tá certo? Tem um jogador, Assisinho tem entrado muito bem na partida. Aquele que jogou o Ceará, o Felipe Almeida, não é? Então, o Icasa, ele tem um conjunto. O Panda, aquele que foi do Itapipoca, jogou no ABC, chegou, também está cumprindo o seu papel. O técnico nem se fala. Há uma simbiose, há uma fusão de imagens, que eu costumo dizer, com Flávio Araújo e Icasa, que ninguém sabe quando é um nem quando é o outro. Tal é a filosofia que se aplica lá, não é? Então, acho que o Icasa está fazendo um belíssimo trabalho. E com elenco barato, né? E com elenco barato, né? O elenco, você pode observar, rapaz, deu no esporte lá dentro da ilha, não é fácil se ganhar ali. Dirão, talvez, não, o esporte ainda estava no processo de montagem, não tem desculpa, foi lá e Botafogo ganhou. e Palmeiras, quando estavam na segunda divisão, tiveram dificuldade para poder ganhar do esporte. Isso. Lá. Aí você pega o caso do Guarani. O Guarani de Sobral foi o primeiro da chave dele. Passa do Santa Cruz? Aí a situação é mais complicada um pouquinho, porque quem conhece o Santa Cruz e conhece o estádio do Arruda, E a torcida do Santa Cruz? como aquela torcida fecha o estádio do Arruda, meu amigo, olha, não se iluda não. Ainda há pouco eu estava conversando com o Mossoró sobre a transmissão que eles vão fazer em Sobral, os pernambucanos. E o que vem de pernambucano para o estádio do Jun. Porque para eles é uma questão de honra. Veja só, o Santa Cruz, Série A do Campeonato Brasileiro durante quantos anos? Enquanto o Ceará, Fortaleza, os times da Bahia lutavam para chegar à Série A, o Santa Cruz estava lá. O Santa Cruz do tempo do Ramon, quer dizer, década de 70, o Santa Cruz já estava na Série A, de repente parte para a humilhação da Série D e sem conseguir voltar como não conseguiu, não é? Então essas coisas todas estão gerando na torcida aquele desejo de uma retomada. E eles querem aqui diante do Guarani de Sobral. Agora, bola por bola, o Guarani tem chance. Eu creio que o Guarani se classificou com uma certa dificuldade, porque o grupo foi equilibrado, tinham três times equilibrados contra um mais embaixo. Já o Santa Cruz também teve muita dificuldade de se classificar. Foi se classificar vencendo o já classificado CSA fora de casa, onde a torcida de Santa Cruz se fez presente no estádio, empurrou e o time conseguiu finalmente uma vitória fora de casa, que não tinha conseguido. Então acho que bola por bola vai ser um confronto muito bom e equilibrado. Vamos ver se o peso da camisa do Santa Cruz não vai fazer a diferença nessa hora. Eu acredito que o Guarani deva sentir muita dificuldade, mas ele tem potencial para passar. Até porque decide em casa. Decide em casa. Teve a vantagem de ser o primeiro do grupo. E olha que aquele jogo com o Sampaio Corrêa não foi fácil, não. Ele esteve em desvantagem no placar, conseguiu reagir, virou, inclusive, agora. Foram para o empate e acabou sendo o primeiro do grupo. Mas ainda assim, veja bem, foi dentro do estádio Nozinho Santos, né? Nozinho Santos é o que a gente chama de alçapão. E ele não se intimidou. O torcedor do Sampaio lá também não é brincadeira. Então foi uma experiência agradabilíssima e está aí o Guarani classificado. O Guarani faz um ano muito louvável. Assim, muito. Foi finalista do segundo turno, fez um campeonato cearense, complicou bastante a vida do Ceará e Fortaleza.
e dos outros clubes, e agora faz uma bela campanha na Série D. Tom, nós queremos agradecer. Esse foi o primeiro webcast dos portais Verdes Mais do Diário do Nordeste. E a gente queria que você, internauta que está vendo esse webcast, enviasse para a gente perguntas para os próximos webcasts relacionados ao futebol cearense, dúvidas. Você também pode enviar um vídeo comentando a análise do seu time, fazendo uma análise do seu time do Ceará, do Fortaleza, do Guarani de Sobral, do Icasa. E a gente se vê em mais um outro encontro, tá bom? Muito obrigada.